Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal, a mais um estudo no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Não se esqueça de se inscrever, caso você tenha se inscrito, que o Senhor Jesus te abençoe. Se você quiser receber notificação, ative o sininho, faça seus comentários, dá seu like, compartilhe. Como é fácil as pessoas quererem nos acusar, não somente nos acusar, querer nos condenar. Infelizmente, nós vivemos num mundo que acontece muito, mas no tempo de Jesus não foi diferente. Nós vamos ver isso logo após a vinheta. Certa vez, Jesus mostrou a misericórdia, mostrou o amor por uma mulher que estava quase sendo apedrejada. Vamos ao tema de hoje. Onde estão os acusadores? O nosso texto base está em João, capítulo 8, do verso 1 ao 11, mas nós vamos pegar o capítulo 8, verso 10. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Acusadores são pessoas que acusam, que incriminam, são acusantes, são denunciantes. Olha, geralmente são pessoas cruéis. João, capítulo 8, verso 1 diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ai, que delícia! Sabe por quê? Jesus sempre ia ao Monte das Oliveiras, ele sempre ia orar no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é mencionado várias vezes na Bíblia. Sempre Jesus estava lá, principalmente orando. Um exemplo é após Jesus ter feito a última ceia, ter participado da última ceia, ele foi lá no Jardim do Getsemane, orando, ele suou gotas de sangue, justamente citando o Monte das Oliveiras. E isso ainda tem algo tremendo para acontecer. Mateus capítulo 26, verso 30, fala assim: e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus, ele ia sempre, era um lugar que eu acredito que ele se encontrava, ele encontrava paz, era um lugar que ele podia estar a sós com Deus. João capítulo 8, verso 2. E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. Ai, que tremendo! Jesus veio para fazer a vontade de Deus, Jesus veio ensinar sobre o reino de Deus, Jesus falava o que ele veio fazer. João 4,34, explicou-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Eu paro um pouco para pensar, o Senhor, ele me fala. Às vezes a pessoa está tão envolvida na sua vida, no seu cotidiano, no dia a dia, no momento, naquilo que está sofrendo, está deixando as coisas de Deus de lado, está deixando o próprio Deus de lado. Mas Jesus, ele largava tudo para fazer aquilo que agradava a Deus. E eu fico assim, maravilhada, porque às vezes a gente acha que nós não vamos conseguir, que não vai dar conta. Aí o Senhor, ele simplesmente quer te dizer: acalma, porque eu que tenho te sustentado. Você vai dar conta, Jesus está te ajudando. Então voltamos, Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então Jesus, ele ensinava, ele falava do reino de Deus e ele mostrava qual era a missão dele. Ele veio para consumar a obra que Deus havia determinado para ele. E ele veio buscar e salvar o que estava perdido. João capítulo 8, verso 3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Seres humanos, né? Mas escribas e fariseus, eles sempre estavam querendo algo para incriminar Jesus, para pegar Jesus numa armadilha, para acusar a Jesus. E na lei, ambos deveriam ser julgados. Quem que eles trouxeram? Uma mulher. Vamos ver Levítico 20, verso 10, que fala assim, ó: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Era lei.
escribas, eles eram aquelas pessoas que dominavam a arte da escrita. Ele era um intérprete da lei judaica, então ele sabia a lei. E o fariseu? O fariseu, ele era observador rígido da lei. Ele era observador tanto da escrita como da tradição oral, do cumprimento da escrita da lei. Por isso que sempre os escribas e os fariseus, eles estavam concominados para o quê? Para pegar Jesus em alguma coisa e incriminar a Jesus. E quando chega a mulher, né, eles trazem para mostrar a Jesus, olha, nós somos opositores a Jesus, mas nós estamos aqui. E Jesus censurava eles. Jesus sempre estava trazendo para eles que não adianta eu ter o conhecimento da palavra. Eu tenho que ter amor à palavra. Eu tenho que praticar a palavra. Mateus 23, verso 24 a 26, você vê como Jesus, ele censurava eles. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo, ai de vós, escribas e fariseus. Olha que Jesus falava, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Olha que tremenda essa palavra, hein? Intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato para que também o exterior fique limpo. Quer dizer, não adianta eu ficar só me pegando pela aparência, mas o interior tá aí, né? Como o próprio Jesus chamava eles, condutores cegos, hipócritas, né? Então Jesus estava sempre chamando a atenção deles. Fariseus, escribas, eles chamavam Jesus de mestre. Olha que tremendo, que interessante você entender. Mas sabe por quê? Simplesmente para estar trazendo para Jesus algo para ser colocado a favor deles. João 8,4 diz assim, e pondo aí, então trouxeram a mulher, né, colocaram no meio, e aí eles falam assim, ó, e pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre. Olha só, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Chamar a Jesus de mestre, chamar a Jesus de Senhor, mas isso não significa que agrada a Deus, que é santo, que está salvo. Ao contrário, Mateus 7,21, Jesus fala assim, ó, nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Para um pouco para pensar, chama Jesus de mestre, chama Jesus de Senhor, mas não pratica aquilo que agrada a Ele. João 13,13, Jesus fala assim, vós me chamais mestre e Senhor, estáis certos, pois eu de fato sou. Então a gente vê que as pessoas, elas querem até adular Jesus, mas com segundas intenções. Mas Jesus conhece o coração. E aquela mulher, é interessante parar um pouquinho para pensar. Ela possivelmente se deixou levar por uma paixão, porque ela conhecia a lei, né? Possivelmente ela se apaixonou e ela sabia que se ela fosse descoberta, ela poderia ser morta. Isso nos mostra que Satanás, ele iludiu aquela mulher. E nós não podemos ignorar as astutas ciladas do diabo. Vamos ver 2 Coríntios 2,11, que fala assim, porque não ignoramos os seus ardis. Aquela mulher, ela estava vivendo uma paixão, porque todos sabiam que se fosse pego, iria, né, levar o que levou. E aí nós vamos entender algumas coisas. Eu quero trazer para você o próprio Jesus falando em João 10,10 sobre o nosso adversário. O próprio Jesus falando que ele veio, esse adversário, ele veio para enganar, ele veio para roubar, matar e destruir. Então João 10,10 diz assim, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude, ou vida em abundância. Então Jesus mostra para você tomar cuidado. O diabo, ele é aquele que ilude, ele é aquele que engana, ele é aquele que faz assim uma máscara nas pessoas. Mas fique atento, porque o diabo, ele é diabo, ele não brinca de ser diabo. Mas Paulo, ele também quer nos mostrar que nós devemos estar assim atentos. 2 Coríntios 11,3 fala assim, ó,
Entretanto, eu receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura vocação de Cristo. Você lembra que eu falei que aquela mulher podia estar iludida, podia estar apaixonada, podia estar assim, seduzida por aquela pessoa? Ela estava correndo um risco muito grande, mas aí Jesus falou assim, olha, Eva se deixou, ela foi enganada pela serpente. E quando Paulo fala, pode acontecer de nós, olha, de nós, tá? Sermos seduzidos e nos afastarmos de uma sincera e pura devoção a Cristo. É por isso que é importante eu entender quem é meu adversário. 1 Pedro 5:8, o apóstolo Pedro fala assim, sendo sensatos e vigilantes, o diabo, que é vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Eu preciso que você entenda que essa ilusão desta mulher, esta mulher, ela pode ter sido seduzida, mas que o Senhor, Ele quer nos ensinar neste momento, que nós também temos que estar atentos. A Bíblia ainda fala assim, olha, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Nós vamos voltar, os fariseus, os escribas, eles falam do que está escrito na lei. E eles trazem aquela mulher para Jesus e eles pressionam a Jesus, eles querem uma resposta. João 8, verso 5 diz assim, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Então eles conheciam a lei. É a mesma coisa, nós conhecemos a palavra, nós sabemos o que agrada e o que desagrada a Deus. Isso daí, é por isso que eu li aqueles 3 versículos, porque nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar vigiando, nós precisamos não somente saber o que diz a palavra, mas eu preciso praticar a palavra. Eu preciso falar para o Senhor, Senhor, me dê amor pela tua obra, me dê amor pela tua palavra, me ajuda, Senhor, a não ser enganado por Satanás. Quantas pessoas estão fazendo até mesmo sociedade que não agrada a Deus? Quantas pessoas estão se deixando iludir com dinheiro, com ganho fácil? Quantas pessoas estão até mesmo se deixar iludida pela frustração? Até mesmo se afastando de Deus. Mas olha o que eles falam. E tu? A lei fala que eu devo apedrejar esta mulher, mas é tu que tu dizes. Jesus, ele é aquele que conhece o coração. Jesus é aquele que sabe o íntimo, oculto, escondido. E Jesus, ele viu a motivação daquela indagação. Mas Jeremias 17:10 diz assim, eu, Yahvé, o Senhor, eu sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Saiba, o Senhor, ele está te sondando, o Senhor, ele te examina, o Senhor sabe, o Senhor conhece aquilo que está passando dentro do teu coração. E como o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, tema ao Senhor. Louve ao Senhor, clame ao Senhor, o Senhor está pronto para te ajudar em todas as situações. E João 8,6 diz assim, isto diziam eles, aqueles fariseus, né? Aqueles hipócritas, como Jesus falava, isto diziam eles tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, gente, olha a serenidade de Jesus. Inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Aí alguém pergunta assim, mas o que ele escrevia? A Bíblia não revela, então se a Bíblia não revela, não vou eu chutar, porque, né, não tem necessidade disso. E é importante você ficar com a palavra de Deus, o que a Bíblia fala. Mas eles, aqueles homens, eles insistiram, estava tendo insistência por parte dos acusadores. João 8,7 diz assim, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se Jesus, né? E disse-lhes, aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Lembra? Jesus conhecia o coração deles. Jesus conhecia a intenção daquela indagação deles. Jesus sabia por que eles estavam perguntando. Jesus fala isso, Jesus volta novamente, serenamente, a escrever.
Jesus não ficou encarando eles. Jesus não ficou brigando com eles. Ao contrário, ele continuou calmo, sereno e tranquilo. Marcos 4:22 diz assim: pois não há nada de oculto que não venha a ser revelado, e nada em segredo que não seja trazido à luz do dia. É por isso que nós precisamos estar tranquilos diante de Deus. Nós estamos vendo a situação desta mulher, uma mulher que foi pega num ato de adultério. Lembra que eu trouxe? Ela foi iludida, enganada por Satanás. Nós não podemos ignorar as astutas ciladas do diabo. É por isso que o Senhor nos adverte e nos ensina, como está trazendo nesse estudo. Mateus 10:26 fala assim: entretanto, não os temais. Nada há escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. É o nosso Jesus tremendo, maravilhoso, que nos ama. Jesus fala em Mateus 5:28, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, em seu coração cometeu adultério com ela. Enquanto os fariseus estavam lá, enquanto eles estavam tentando pegar a Jesus, trazer a Jesus algo para culpar Jesus, para colocar Jesus em situação complicada, Jesus conhecia o coração deles. Quantas pessoas vêm, acusa a gente, aponta o dedo para a gente, e Jesus conhece o coração. Jesus sabe a intenção. Eles, aqueles homens, eles poderiam até esconder o desejo dele dos outros, dos seres humanos, mas não de Deus. E Jesus estava demonstrando isso para eles, mas também Jesus estava mostrando para aquela mulher o amor dele, a misericórdia dele. Aquela mulher, ela estava sendo objeto, ela estava sendo assim, alvo do amor de Jesus, mas também da acusação dos hipócritas. E quando Jesus fala assim, eu conheço o oculto e o escondido, e Jesus vira para eles e fala assim, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu estava pensando, enquanto eu estava desenvolvendo esse tema, quantas pessoas vão avaliar as outras, vão dar nota para um trabalho de alguém que está fazendo para a obra de Deus. E Deus conhece a intenção do coração de cada um. E aí a gente vê esse Jesus tão misericordioso, esse Jesus tão maravilhoso. Ele estava mostrando para eles o imensurável amor deles por aquela mulher. João 8:9 diz assim, então, aqueles que ouviram isto, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos, até o último. É quando Jesus mostra pra gente do que te acusam, do que apontam o dedo para você. Você está fazendo alguma coisa, você está fazendo com o coração sincero para Deus, mas vai ter sempre gente assim como os acusadores. Por isso que eu perguntei, onde estão os acusadores? Porque vai existir, mas você não perca o foco, que é aquele que está contigo, é aquele que te esforça, é aquele que te capacita, é aquele que te ajuda a fazer. E quando você faz o melhor teu para Deus, alguém pode dar nota para você que quiser, mas o importante é o que você está conquistando para a glória de Deus, e isso ninguém tira. E aí a gente volta a Jesus, ele foi deixado lá, só ele e aquela mulher estava em pé, aquela mulher estava esperando a condenação, estava esperando a morte. E Jesus frustrou a intenção daqueles homens acusadores. Jó no capítulo 5, verso 12 diz assim, frustra as intenções dos astutos, de modo que suas mãos nada possam executar. Olha só, Jó, há quanto tempo antes está isso escrito, e Jesus viveu isto, aquela mulher estava vivendo isto, porque Jesus é tremendo. João 8:10 ainda fala assim, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Olha que pergunta!
É quando Jesus sabia, mas é quando Jesus olha para nós e fala assim, olha, eu sei o que vocês fazem, eu conheço a intenção do teu coração, eu sei quando você faz que é para a glória do meu nome, eu sei como tem pessoas que estão te acusando, mas não temas, porque eu estou contigo. Jesus conversa com aquela mulher, Jesus é Jesus de relacionamento, é Jesus que gosta de ouvir. Ele gosta de ouvir o que você quer falar. Isso é oração. E olha, Jesus mostra que não existia pessoa que não tivesse pecado. Jesus não pecou, mas o ser humano estava todo em pecado. Romanos 3:10, como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Aí você para um pouco quando Jesus fala, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, mas está escrito, não tem um justo sequer. 1 João 1:8 diz assim, se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. É quando Jesus olha para nós e fala assim, você está sendo santificado pela palavra, você está sendo justificado por causa do meu sacrifício na cruz do Calvário, mas toda a humanidade, ela está em pecado, somos justificados por Cristo. Aquela mulher estava diante de Jesus, estava diante daquele que conhece o coração e ela não foi condenada, ao contrário, só que teve uma coisa. Quando Jesus pergunta, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Olha o que ele fala em João 8, verso 11. Ela disse assim, ninguém, Senhor. Aí Jesus fala, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Glória a Deus. Sabe por quê? Olha que Salomão fala em Provérbios 28:13. Quem camufla suas faltas jamais alcança o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Que Jesus lindo, que Jesus maravilhoso, que Deus tremendo. Ele fala assim, olha, você pecou, confessa. Deixa, porque você vai alcançar misericórdia, você vai receber toda a compaixão de Deus. Quando nos arrependemos, o que o Senhor faz? Ele perdoa os nossos pecados. E Ele fala que dos nossos pecados Ele não se lembra jamais. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Glória a Deus. Vamos concluir. Hoje, nós temos o privilégio de buscar ao Senhor, nós temos o privilégio de servir ao Senhor. Isaías 55, verso 6 diz assim, procure a Yahvé enquanto é possível encontrá-lo, invocai-o enquanto está próximo. Nós temos esse privilégio de buscar, de ser ouvido pelo Senhor, de ser perdoado pelo Senhor, de encontrar o Senhor, de sentir a presença dEle. O salmista fala no Salmo 86, verso 5, quem é o nosso Deus? Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça, para com todos os que te invocam. É tremendo você entender, nós estamos no momento aceitável da salvação, nós estamos no caminho propício, a hora que a igreja for arrebatada pelo Senhor, aí é outra história, mas que você possa entender, como diz 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar, ó, de toda injustiça. Que possamos entender que servimos um Deus perdoador. Só que tem uma coisa, tem pessoas que gostam só de acusar, tem como os acusadores, tem pessoas que gostam de condenar. Mas a Bíblia, ela fala assim, ó, aquele que julga, com a mesma medida que julga, será julgado e acrescentado. Então, que nós possamos ficar assim, nesse temor ao Senhor, nesse amor ao Senhor, como a Bíblia fala, perdoando
aqueles que precisam ser perdoados, que o Senhor Jesus possa te dar essa sabedoria para que assim como Cristo nos perdoou, nós possamos fazer da mesma maneira com o nosso semelhante, com aqueles que nos ferem, com aqueles que nos machucam. Efésios 4:32, para a gente concluir, diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Em Cristo Jesus, o Senhor nos perdoa. Que o Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui nesse canal. Tá bom? Vamos orar. Deus te abençoe. Fique com Deus.